E aí, pessoal, muito boa noite, aguardando vocês irem entrando aí na nossa live, né? Live muito especial hoje para a gente conversar um pouco sobre a Santa Missa na igreja primitiva, os nossos primeiros pais, os nossos primeiros padres, os apóstolos, como que eles viviam a Eucaristia, como que nasceu realmente a Santa Missa, onde a Santa Missa iniciou, qual foi a primeira missa, tudo isso a gente vai falar hoje, né? Então, a gente vai conversar hoje, não sou eu que vou dar aula aqui, né? Eu vou aguardando aí o nosso querido convidado dessa noite, que é o professor Edmilson Cruz, ele que é meu conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, e a gente vai conversar um pouco sobre a história da Santa Missa. Então, enquanto o professor não chega, eu vou pedindo para vocês clicarem aqui no aviãozinho. Vocês estão vendo aqui que embaixo que tem um aviãozinho e enviem essa live para alguns amigos, né? Compartilhem para diversos amigos para uma formação, né? Uma formação sobre Santa Missa, uma formação para vocês que querem entender o que é a missa e como que os primeiros santos, os primeiros apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, enfim, toda a igreja no seu início, no seu berço, como que começou a ser celebrada a Santa Missa, como que ela era celebrada. Então, só vou aguardar aí o professor entrar para a gente conversar sobre algo tão importante para nós. Então, o professor já chegou aí, então vamos começar direto aí, sem muita enrolação, para a gente trocar essa ideia. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite. Você não tá me vendo, né? Tô te enxergando. Tá. Mas eu acredito que o pessoal não deve estar me vendo. Porque eu tô Pessoal, para minha tela aqui eu tô bloqueado, tá vamos dizer assim. travado. Eu tô tá tá, a tela tá preta, tá bugada. Deixa eu só fazer Pra um. mim tá aparecendo. Eu vou perguntar pro pessoal, se o pessoal responder aí, se o pessoal tá te enxergando. Agora travou. Agora. Deu, Agora sim, professor. deu uma trancadinha aqui que acaba dando esse bug aqui no meu Instagram. Agora tá super 10. Como é que vai, senhor? Tudo tranquilo, senhor? O senhor é um ano mais novo que eu, né? Um ano mais velho que eu. Você tem essa. Porque Meu senhor, a nada, questão né? de tratar os mestres não saiu de mim ainda. É só cara de judiado mesmo. Enfim, Tudo é, tranquilo, senhor? tudo certo, graças a Deus, tudo bem, tudo dando certo. Infelizmente a gente teve que adiar, ocorreram alguns imprevistos aqui e no fim não deu para a gente fazer a live na semana passada, mas aqui agora estamos, né? Uma alegria imensa estar aqui com você, para a gente falar desse assunto tão importante que traz bastante interrogações assim para as pessoas, né? As pessoas têm bastante dúvida, acaba se tendo até algumas visões um pouco deturpadas daquilo que realmente aconteceu e vai ser um ótimo momento para a gente esclarecer aí esses pontos. Fico muito feliz com o convite, a aceitação, tudo, Alan, por parte de você, e é uma alegria muito grande estar aqui essa noite. Alegria toda nossa. E eu espero que seja a primeira de muitas aí que a gente pode conversar. Eu que gosto muito do assunto história. Acho que a base da minha conversão vem por conta de estudar a história da igreja. Então, vai ser uma alegria, um aprendizado para mim e também para o pessoal. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero perguntar, tá nervoso para a final do Gauchão amanhã, professor? Barra, tu acredita que eu nem me liguei que amanhã é a final do Gaúcho? Nem tô sabendo que hora é amanhã. Às 9h30, 9h30. 9h30. Eu tenho uma live amanhã com o Padre Zé Eduardo. Nem me liguei que Ah, era. então deixa o game de lado, já não vale.
Já não é grande coisa, né, professor? Mas espero que ganhe, espero que ganhe. Se fosse Grenal, eu já ia ter certeza que ia ser vitória, daí nem ia me preocupar. É, Agora já e fica que nem meio gol ia tensa. tomar ainda. Você é da onde, Alan? Brincadeira de lado. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Sou aqui de Santa Maria. Moro em Santa Maria Ah, agora. Santa Maria, É, Santa Maria. mas eu sou natural de Santana do Livramento, a fronteira. Livramento. Olha só, que legal. Já morei aí pelas bandas de Porto Alegre também. Estudei no É. Unicinos ali, aí depois Ah, sim, eu também, conheci a, também. a futura esposa e vim atrás dela. Ah, que bênção, que legal, Santa Maria. Tenho muitos amigos em Santa Maria. O pessoal do movimento de Xanx tá aí, é muito legal. Não, o pessoal sempre fala no senhor. Eu vou falar assim, não vou pedir desapegar. Consigo tratar professor de outra forma. Sem problema, sem Mas então, problema. professor, vamos lá. Então, iniciando assim, eu quero perguntar uma pergunta que talvez todo mundo já deve ter feito assim. Qual foi a primeira Santa Missa celebrada na história da igreja? Então, a primeira Santa Missa que foi celebrada na igreja foi a Santa Ceia, né? Que é o que está descrito lá nas nossas fontes bíblicas ali, quando o próprio Cristo ele instituiu a Eucaristia. E aqui acontece uma coisa muito interessante, que as pessoas elas acham que a missa foi uma janta, né? Que foi um jantar que eles realizaram, onde estavam todos os apóstolos, e naquele momento, então, Jesus ele fez a missa durante aquela janta. A questão é que foram dois momentos divididos. Tá? Uma coisa foi a janta que eles fizeram, onde eles celebraram a Páscoa, onde tradicionalmente dentro do judaísmo eles, né, comiam o cordeiro. Lá, se a gente pega a história de Moisés antes da saída do Egito, e Deus pede para que Moisés fale a todos que eles pegassem um cordeiro sem mancha, é, novo, que eles matassem esse cordeiro, tirassem todo o sangue dele, marcassem a casa e comessem a carne dele entre todos da família, sem deixar sobrar. Então, essa era a ceia da Páscoa judaica, a qual Jesus ele participou desta ceia. Depois desta janta, então, é quando Jesus ele faz a instituição da Eucaristia, aonde ele lava os pés dos apóstolos e aonde então ele ensina os apóstolos a celebração da Santa Missa e mostra, né, a doação dele ali entre se transformando naquele pedaço de pão. É muito interessante que nesse momento, por exemplo, o próprio é, o próprio Judas Iscariotes já não estava presente, porque ele saiu antes. Durante a ceia, durante o jantar, onde eles estavam comendo ali, né, como descreve São João, Jesus ele molha o pão no molho do cordeiro e oferece a Judas, que era um sinal de grande apreço dentro do judaísmo. E daí então Jesus fala que um deles iria traí-lo. E Judas dá a entender que é ele, sai do meio da ceia e vai embora onde vai fazer a entrega. E nesse momento, então depois desse momento, é que Jesus ele faz então a celebração da primeira missa da nossa história, aonde foi celebrado pelo próprio Cristo, no ano 33, né, no ano da sua morte, e ali ele já ensina os apóstolos a realizarem também esta Santa Missa. Então, a gente precisa ter na mente um conceito de que desde o início, quando Cristo entregou, né, o seu próprio corpo, naquele momento, mesmo sem ter um rito como foi o rito tridentino, o rito que nós temos hoje, desde aquele momento, a hóstia no pão ela já era o sacrifício, né, professor? Exatamente. O sacrifício da Santa Ela Missa. não tinha uma liturgia, vamos dizer assim, elaborada como a nossa, né? Mas ela tinha a fórmula, né? A fórmula ela se mantém exatamente a mesma até hoje, né? Este aqui é o meu corpo,
O padre não pode dizer, né, esse aqui é o corpo de Jesus, ele tem que dizer, esse aqui é o meu corpo, nas mesmas palavras que Cristo disse. Até depois a gente vai poder comentar um pouquinho, a gente vai falar sobre a descrição da Santa Missa por São Paulo, em Coríntios, e São Paulo também, ele usa as mesmas palavras, por mais que ele não esteve presente nessa missa, né, mas ele, ao descrever a missa para a comunidade de Corinto, ele usa as mesmas palavras. Então, não havia liturgia, né, não havia os cantos, não havia as jaculatórias, não havia as orações, mas havia ali o sacerdote, a oferta e a fórmula, né? Então, ali, essa aí já é a Santa Missa na sua essência, né? Com certeza. E aí a pergunta que se segue, depois, como que os apóstolos, acredito que quem leu a Bíblia vai entender já, mas enfim, nem todo mundo aqui tem esse conhecimento. Como que os apóstolos, a partir desse momento depois, tanto na narrativa de Paulo, depois de terem passado inclusive pela cruz, verdadeiramente, né? Não só ali pela instituição da Eucaristia, como que os apóstolos começaram a se reunir, professor? Onde eles se reuniam? Como que era feita essa questão toda da consagração? Quem fazia a consagração? Professor, Ótimo, ótimo. A sua pergunta aqui é muito, muito interessante, muito boa. Bom, antes da gente falar disso, a gente precisa primeiro contextualizar o que era a igreja primitiva, que é totalmente diferente da nossa visão de igreja, da nossa ideia de igreja. Porque, primeiro, eles estavam vivendo uma perseguição intensa. Então, vamos dizer assim, o período primitivo da igreja, ele vai lá desde da morte de Cristo, do ano 33, até mais ou menos ali o século V. Então, são aí 450 anos. Desses 450 anos, 300 foram perseguição. Então, a igreja primitiva, ela se manteve quase que sempre se escondendo. Então, ela era uma igreja que estava sendo perseguida. Era uma igreja que não podia erguer o seu templo. Os católicos não podiam erguer uma igreja para lá se encontrar. deu uma travadinha aqui no professor, vamos só esperar a conexão voltar. Não sei se vocês estão me ouvindo, nesse momento que travou o professor, deixe um comentário, um joinha, só pra gente. Deu uma Deu uma travadinha, trava... professor. Tá. Parou Bom, ali quando estava falando que não tinha ido um templo. Foi ali a última palavra. exato. Não havia um templo, né? Não havia um local, porque a igreja ela estava sendo perseguida, então eles tinham que estar, vamos dizer assim, escondidos. Eles tinham que ficar escondidos tanto dos judeus como do Império Romano. Então os apóstolos, após a morte de Cristo, eles vão pegar e vão se ficar lá dentro de Jerusalém, esperando o grande evento de Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo neles, e ali então eles se fortalecem e vão para a missão. Nesse momento, então, onde eles partem para a missão, é onde começa a ação dos sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo, né, onde eles vão ser ali, eles vão realizar, né, depois o crisma, era um sacramento muito presente dentro da igreja primitiva, e os outros também, mas depois a gente vai para a Eucaristia. Então, os apóstolos, por eles estarem neste contexto de perseguição, eles têm uma estrutura litúrgica, vamos dizer assim, né, a missa, de uma maneira mais dinâmica. Ela não durava 1h30, né, ela não durava 1 hora, ela não durava 2 horas, ela era uma missa. Caiu aqui, ó, tripé. Ela era uma missa dinâmica, rápida, porque a qualquer momento alguém poderia encontrá-los e todos eles poderiam ser mortos. Então, eles tinham alguns locais específicos onde eles se encontraram,
encontravam. No início da história da igreja, eles se encontravam nas casas. Então, eles iam para a casa de algum membro da comunidade. Essa comunidade primitiva, apesar de ser perseguida, ela tinha uma fé muito grande mesmo. Que o próprio Daniel Hobbes, um grande historiador, ele comenta que é difícil a gente imaginar isso, porque, imaginem, era Pedro quem estava falando com aquele povo, era São João, era São Paulo. Então, era uma proximidade de Cristo, essas pessoas estavam tão próximas de Cristo, e a fé delas era gigantesca. E eles, então, esses primeiros cristãos, apesar de toda a perseguição, eles não deixavam de ir para a Santa Missa, eles não deixavam de celebrar a Eucaristia. Eles, mesmo naquele contexto de perseguição, eles iam. E os lugares de encontro, aonde eles realizavam essa Santa Missa, eram em casas de pessoas, em casas de membros da comunidade. As comunidades naquela época também eram diferentes de nós hoje. Segue aquela parte lá em Atos capítulo 5, aonde todos entregavam os seus bens aos apóstolos e aos bispos, né? Porque os 12 apóstolos serão os 12 bispos, os 12 apóstolos tirando Judas Iscariotes e colocando São Matias no lugar. Então eles eram os 12 bispos. Então as pessoas entregavam os bens a eles e eles distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Então eles viviam como uma verdadeira família, uma família espiritual, onde o pai espiritual daquela família era o bispo, eram os apóstolos. E a função do bispo era rezar, estudar e ensinar esse povo. Então eles tinham uma dinâmica totalmente diferente. Seria a mesma coisa que a gente aqui entregasse todos os nossos bens, fosse até o bispo da nossa diocese, e agora o bispo pegaria todos os católicos, o bem de todos os católicos, todos viveriam no mesmo lugar e ele dividiria de acordo com a necessidade de cada um. Era dessa maneira que os primeiros cristãos viviam. Então, por eles viverem dessa maneira, eles iam para as casas de alguns, principalmente daqueles que tinham uma casa maior, tinham condições financeiras maior, então eles tinham algum cômodo específico, onde eles transformavam aquele cômodo em o lugar da celebração da Santa Missa. Com o avanço da perseguição, principalmente pelo Império Romano, a igreja ela não conseguiu mais estar dentro das cidades. Eles tiveram que se esconder ainda mais. E para onde eles foram? Foram para desertos, foram para as florestas, mas principalmente para as catacumbas, para os cemitérios. Por que os cristãos iam para os cemitérios? Porque havia uma jurisdição romana onde ninguém poderia ser morto dentro de um cemitério. Então os apóstolos, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, eles foram para esses cemitérios, onde então eles fizeram escavações e começaram a viver embaixo deles, no subterrâneo desses cemitérios. Então quando você vai a Roma, você vai na catacumba de São Sebastião, na catacumba de São Calixto, você vai descer cerca de 15, 20 metros, e você vai ver vários túneis onde os primeiros cristãos eles escavavam, e lá eram os lugares onde eles viviam, mas também o lugar da celebração da Santa Missa. Então isso eram as catacumbas, né? A igreja das catacumbas, porque nesse momento de perseguição eles tinham que se esconder. É só depois do ano 313, então, quando se escreve o Edito de Milão e o catolicismo se torna uma religião aceita dentro do Império Romano, é que esses católicos eles têm agora a possibilidade de construírem os templos deles. E daí acontece uma explosão de construção de igrejas. A arquitetura de todo o Império Romano se altera, porque vai ter igreja a cada esquina. Se você vai a Roma, você vai ficar impressionado, porque numa rua você vai ver mais igreja do que criança. Uma coisa impressionante, assim, a cada esquina tem 3, 4 igrejas. Então, é um número muito grande, porque eram muitos católicos que tinham, só que eles estavam todos escondidos. Então, quando tem a liberdade,
eles podem construir seus edifícios. Até este momento, a igreja então celebrava a Santa Missa dentro ou de casas ou das catacumbas. E ela era sempre celebrada pelo bispo, tá? É só ao decorrer depois do século IV, V, que o padre, o sacerdote, vai começar a celebrar Santa Missa. Era o bispo quem realizava essa ação. Na verdade, todos os sacramentos eles eram ministrados pelo bispo, principalmente. Tem Depois eles vão mudando. aquela frase célebre do nosso querido bispo de Antioquia, né? Me fugiu o nome. Santo Inácio de Antioquia, que ele fala: onde está o Cristo, onde está o bispo, está o povo, e onde está o Cristo, está a Igreja Católica. Os primeiros documentos, as primeiras cartas que chama a Igreja propriamente de católica, né, professor? Exatamente, Santo Inácio de Antioquia, no ano, se não me engano, ele escreveu isso no ano 107. Aquele é o documento que mostra, né, que aqueles cristãos primitivos, eles não viviam uma igreja dispersa, como alguns tentam dizer, que cada comunidade era distinta, não havia unidade, não havia ortodoxia entre elas, vamos dizer assim. Santo Inácio de Antioquia não, diz assim, onde está o bispo, está a Igreja Católica, né? Então, é essa igreja fundada por Jesus Cristo. E essa igreja fundada por Jesus Cristo que perpetuou os sacramentos ensinados por Cristo, inclusive a Santa Missa. Então, o bispo ele tinha um papel dentro a gente vai falar de Santa Missa, mas acaba falando de outros temas, porque não tem como separar. Mas o bispo ele tinha uma participação dentro da vida comunitária muito maior do que hoje. Hoje, o bispo ele acabou se tornando, muitas vezes, tendo um cargo muito mais administrativo, né, cuidando das paróquias, cuidando dos padres, cuidando do clero. Só que naquele tempo o bispo ele estava ligado ao povo, ele era o grande pai do povo. Então é ele que celebrava todos os sacramentos. A gente vai comentar depois um pouco sobre a estrutura da missa, mas só para adiantar, por exemplo, a homilia só era feita pelo bispo. Só o bispo podia fazer homilia. Por mais que haviam sacerdotes naquela comunidade que realizavam também a missa junto com o bispo, só o bispo podia fazer a homilia. E depois, com o tempo, a igreja ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Deu uma travadinha de novo aqui no professor. Enquanto não volta, eu vou pedir para vocês que estão acompanhando que cliquem aqui no aviãozinho. Vocês estão vendo a riqueza desse conteúdo e do quão importante que ele é. Então compartilha para seus amigos, compartilha para sua família. É só clicar no aviãozinho. Deu uma travadinha de novo, professor. É só não me recordo exatamente que parte foi. Eu acredito que eu devo estar falando ali sobre o bispo, né? Sobre a missão do bispo, mas só para retomar um pouquinho, o bispo, então, ele tinha um papel muito mais presente. Então era ele, por exemplo, que dentro da estrutura da Santa Missa, era ele quem celebrava, era ele quem conduzia a homilia, somente ele. Por mais que tivessem sacerdotes, era ele que fazia isso. Só que com o tempo, com o passar dos anos, a igreja vai aumentando, ela vai ficando maior, então surge a necessidade do bispo designar este papel também para os sacerdotes. E os sacerdotes começam a desempenhar uma ação maior. Enfim. Então, e aí então a gente vai chegar inevitavelmente nessa pergunta. Quando, em que momento, depois, enfim, a gente passou pelo momento em que eles se reuniam nas casas, naquele momento que eles passaram a se reunir nas catacumbas, enfim. A partir de qual momento, professor, iniciou-se uma estrutura litúrgica, digamos assim? Ótimo. Claro que naquela época não havia a palavra liturgia, mas a estrutura da Santa Missa, os ritos, a leitura da palavra, a fração do pão, a consagração, enfim. Quando que foi... quando que tem um documento que diga ali, ó, a partir deste momento tem-se essa estrutura, se segue a missa dessa forma. Ótimo, muito bom.
o que a missa, ela sempre foi celebrada desde o início. Então, nós não temos, por exemplo, documentos até o ano 300, o ano 400, porque a igreja estava sendo perseguida. Como ela estava sendo perseguida, não tinha como ela parar e fazer agora uma reunião para construir a estrutura litúrgica da missa ou para fazer um documento do magistério da igreja. Havia o quê? Haviam cartas, havia ensinos dos bispos, haviam então documentos que até hoje existem e que formulam então a chamada patrística, né, da história da igreja, onde está o compêndio de todos os escritos dos santos padres. Então, naquele momento, né, nós não temos assim uma ideia total de como que era a Santa Missa. Porém, nós sabemos que havia elementos dentro dela, porque esses elementos eles vão estar depois descritos pelos bispos posteriores. Então, nós temos ali os textos bíblicos, eles sempre falam da Santa Missa, mas sempre mostrando que a missa ela é um sacrifício de Cristo, que aquele pão ele se transforma no sacrifício de Cristo. Ele não é um símbolo, ele não é apenas uma ação para lembrar, para memorizar, para recordar aquilo que Cristo realizou. Não, ele é o sacrifício. Isso está claríssimo dentro das Sagradas Escrituras. Porém, não há relatos que digam como que era a Santa Missa, como que ela era celebrada. Nós temos, então, documentos que vão falar sobre a Santa Missa. O primeiro deles vai ser o livro das Apologias de São Justino, que vai ser no início do século II. Nós temos o Didaqué também, o primeiro catecismo da igreja. O Didaqué, ele fala da missa como sacrifício, mas não fala da estrutura da missa. Isso é um ponto interessante. E nós temos também um documento principal que se chama o documento Tradição de Santo Hipólito, que vai ser o documento assim que todos os historiadores se basearam para dizer como que era a Santa Missa na igreja primitiva, né? A própria oração eucarística é a que desse documento é a mesma que se utiliza até hoje, né, professor? Exatamente, exatamente. Então, a missa, por exemplo, como que... Vamos pegar aqui um exemplo, tá? A missa, ela era versus Deus ou ela era versus popolo? Ou seja, ou ela era de frente para o povo versus popolo, ou ela era direcionada para Deus. O padre ficava direcionado de costas para o povo, né, e direcionado para Deus. Como que era essa Santa Missa? Nós não temos nenhum documento que vai narrar exatamente como que era essa estrutura. Estou pegando esse exemplo, né? Nós não temos textos, os textos bíblicos não fala, na maioria dos livros da tradição também não comentam. Só que o que a gente tem? A gente tem as fontes, por exemplo, das próprias igrejas. Por exemplo, todas as igrejas, elas deveriam ser, e isso está no próprio documento de São Justino, na tradição apostólica de Santo Hipólito, a igreja ela sempre deveria ser construída em direção ao nascer do sol. Então, aonde está o sol nascente, ali deveria estar direcionado o altar. O altar deveria estar direcionado para o sol nascente, porque Cristo é quem nasce e vence as trevas. Então havia todo um simbolismo por detrás disso. E se a gente vai ver os altares, a gente vai ver que os altares eles eram fixados, presos na parede. E nesse altar quase sempre havia um túmulo de um santo. Então havia o túmulo de um santo ali, e em cima deste túmulo
era usado como altar. Tanto é que até hoje, dentro das igrejas, nós vamos ter embaixo da mesa uma relíquia de um santo, já recordando essa questão da tradição. E o que acontecia? Ela era fixa. Por ela ser fixa e estar direcionada, e nós sabemos que ela estava direcionada para o Oriente, então nós sabemos que não havia um altar central. O altar era aquele. Então, por mais que nós não tenhamos um documento que fale sobre isso, nós sabemos que a missa ela era celebrada desde o início versus Deu, porque eles não teriam mudado. Era muito provável, temos como nós afirmar com certeza, mas é muito provável que os apóstolos eles celebravam a missa desta maneira, porque eles seguiriam os apóstolos. É a tradição, é copiar os apóstolos. A igreja ela não tem nada de inovação. Ela faz o que os apóstolos faziam. Então, eles realizavam isso. Depois, nós vamos ter o primeiro rito, que vai ser o rito ambrosiano. O rito ambrosiano, a primeira estrutura de missa, né, descritiva, assim, total, com jaculatórias, com música, enfim, é o rito ambrosiano do século IV. Como que era o rito ambrosiano? Como é que é o rito ambrosiano? Né? Pode ser celebrado, vocês podem ver no YouTube, vocês colocam a missa no rito ambrosiano. A igreja católica, ela pode usar esse rito. Né? Tem os ritos antigos e os ritos novos. E eles lá celebram também de costas. Então, isso é um ponto. Nós não temos exatamente toda essa estrutura, mas pela tradição apostólica, pelo livro de Santo Hipólito, então, nós temos, digamos assim, mais ou menos uma ideia de como que era a celebração dessa Santa Missa, né? Então, por exemplo, uma coisa interessante, né? A missa, o jejum eucarístico, ele durava de 24 horas a 12 horas, né, no início. Então, eles iniciavam a missa, vamos dizer assim, no sábado, começando com uma vigília, onde eles ficavam em oração. No domingo pela manhã, a missa era celebrada, ou à meia-noite. Ou eles ficavam no sábado, o dia inteiro em vigília, e na meia-noite era celebrada a Santa Missa. Antes desse momento, eram feitas, então, orações como ladainha. Deu uma travadinha de novo aqui, pessoal. Volto a fazer o pedido. Sempre que dá essas travadinhas, vocês vão direto no aviãozinho e mandem essa live para os amigos de vocês, para que mais pessoas possam acompanhar. O professor parava na questão das ladainhas. Voltou Então, aqui, né? Ladainhas. Então, além das ladainhas, eles também faziam eles faziam orações pelos recém-convertidos, pelos doentes, ou seja, era uma espécie de intenções da Santa Missa, tá? Que acontecia antes da missa. Eles faziam esse momento. Logo depois vinha o momento do Kyrion, né, do perdão, aonde já toda a comunidade fazia um momento de pedido de perdão para Deus, exatamente como é hoje. Se pegar o folheto aqui, você pega a descrição da tradição apostólica, você pega o folheto da missa, você vai ver que está muito parecido. Depois disso, era feito a oração da coleta, ou seja, a primeira oração, que é aquela oração antes das leituras que o padre faz, onde ele coleta as intenções de todos. Essa é a intenção daquela oração, é coletar as intenções de toda aquela comunidade e oferecer a Deus, colocar ali junto com o sacrifício que será oferecido. Nesse momento, então, eram rezados salmos e leituras. Esses salmos e leituras não tinham um número exato, 7, 3, 4. Era muito esporádico. Podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4. Se não tivesse tempo, talvez seria 1.
além dos textos bíblicos, eles também contavam a história de alguém da comunidade ou de alguma outra comunidade que foi martirizado. Então, digamos, Santo Policarpo morreu. Impactou toda a igreja, porque São Policarpo era um grande bispo de Esmirna, discípulo direto lá de São João. Então, a morte dele vai repercutir em todas as comunidades. Então, naquele momento, eles contavam a história de São Policarpo, como ele morreu, até porque era uma maneira deles fortalecerem aqueles cristãos na fé. Então, eles ficavam firmes nesse momento. Depois dessas orações, era então rezado, era feita a leitura do Evangelho. As leituras eram feitas ou pelos sacerdotes ou pelos diáconos, e depois vinha o grande momento da homilia, aonde então o bispo, era ele quem vinha então e fazia este momento da oração, da pregação, né, do Evangelho. E era o bispo que realizava isso. Até esse ponto ele vai se permanecer por um bom tempo. E né, nós temos aqui muitos textos da patrísticas que são compêndios das homilias que estes padres davam durante as suas pregações. Nós temos as famosas homilias, por exemplo, de São Leão Magno sobre o Natal, que ele realizava durante o período do Natal. Depois, então, era feita mais uma oração da coleta. Ainda nesse tempo, não havia o credo. O credo ele vai entrar na celebração eucarística depois do ano 382, com o credo niceno-constantinopolitano, que é o creio que a gente reza até hoje. Então, até esse momento, não havia um credo ainda, um símbolo. O símbolo da fé, que eles chamavam, que era esse resumo que todo católico ele tem que acreditar naquilo, senão ele não é católico. Então, se o católico ele acredita, ele vai na casa espírita e se diz católico, ele já não está cumprindo com o credo, já ele não é católico, ele só acha que é, mas no fundo não é. Então, eles criaram aquele símbolo para dizer, ó, quem é católico tem que confessar isso, tem que professar essa fé em público, sempre. Então, quando no ano 382, que foi feito o concílio, eles então colocam vão incluir dentro da estrutura da Santa Missa nessa igreja primitiva. Exatamente, é o símbolo dos apóstolos, exato. Esse é o símbolo dos apóstolos. Depois vai vir o momento do ofertório, e depois do momento do ofertório, então, a consagração, aonde o padre, então, o bispo fazia a consagração, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, né? A mesma jaculatória exata, né? A mesma jaculatória, aí já há milhares de anos, a mesma jaculatória, e depois era rezado, então, os santos. E então, depois era dada a comunhão. E depois da comunhão, os cristãos ficavam mais um tempo e depois partiam para suas casas. Os catecúmenos, ou seja, aqueles que estavam na catequese, eles saíam já lá no momento da homilia. A missa para eles era só a celebração da palavra. A celebração eucarística só ocorreria depois do batizado deles. Daí eles poderiam participar da Santa Missa. Eu vou só lhe interromper rapidinho, queria lhe perguntar se te atrapalha os comentários ou se tu preferes que eu desabilite ele e eu habilite depois no momento para perguntas e respostas. Não tem problema, pode deixar habilitado, né? Não tem nenhum problema. Eu vejo que vai aparecendo, pode te atrapalhar, não sei. Não, só teve o Sander, eu acho que foi Sandro, que falou, e o símbolo dos apóstolos o símbolo dos apóstolos é
é o credo Sei. niceno-constantinopolitano, então. Enfim, é, e por fim, era dessa maneira, então, que a missa se finalizava, tá? Acho que é isso. Ah, uma coisa importante também, eu acho interessante destacar. Como que era dada a comunhão na igreja primitiva? Então há muitas discussões a respeito disso, porque também nós não temos informações exatas de como isso era realizado. Então, o Santo Hipólito, ele coloca que ela era dada na mão direita. O cristão, ele chegava diante do padre, o padre colocava aqui na mão direita, não era, né, redondinha exatamente, era um pão ázimo mesmo, né? Eles colocavam na mão direita e ele colocava diretamente na boca. Ele não pegava com a ponta dos dedos. Isso só foi ocorrer agora. Mas naquele momento, então, ela era dada nesse momento. Muitos dizem que a missa, que a Eucaristia ela era dada desta maneira por conta da perseguição. Por eles serem perseguidos, então, eles precisavam de um dinamismo maior dentro da missa, então ela era dada na mão. Com o, uh, com o fim da perseguição, que ocorre no início do século IV, no ano 313, com o Edito de Milão, daí, e a estrutura das igrejas, a Eucaristia passa então a ser dada na boca, diretamente, e vai continuar. Porém, ela, no início da igreja, então, é só interessante a gente destacar, ela era dada na palma da mão. Então, essa era a maneira da igreja primitiva. Então, a gente tem que entender sempre dentro desse contexto de perseguição. Então, mas não tem documentos, não sei o quê. Imagina, eles estavam perdendo a cabeça. Estima-se aí que morreram cerca de 150, 200 mil católicos nesses 300 anos. É um número gigantesco. Não é mais do que morre hoje. Hoje morrem muito mais, né? Tem um livro muito interessante que saiu pela editora Estudos Nacionais, chamado Cristofobia, onde aquele livro ele traz censos e dados que mostram que só no século XX morreram 2 milhões de cristãos. Daí soma-se não apenas católicos, mas católicos e protestantes. Então, morreram muito mais cristãos hoje do que no início da igreja, mas era um número gigantesco. Então, não havia como eles poderem, digamos, fazer uma reunião. Deu uma travadinha de novo, mas isso que o professor está falando é muito interessante. É bom que você sempre tenha em mente, porque sempre vão acusar a igreja de perseguição, mas se nós olharmos a guerra cristã no México, se nós olharmos o nazismo, a Revolução Francesa, Revolução Espanhola, só nisso aí, gente, enfim, eu estava só comentando para eles, professor, que muitas vezes nós somos acusados por pessoas que não entendem o que é, por exemplo, a questão da Inquisição e das Cruzadas e criam números, né? Então eu estava só contextualizando para eles que em século XX, como o senhor falou, nós temos a Revolução Espanhola, a Revolução Mexicana, temos aí o nazismo, temos também o fascismo. Então, diversas vezes os cristãos foram mortos e perseguidos, e mortos de forma bárbara, né? Então, é Bárbaro. sempre bom que o pessoal tenha essa consciência. Que a É, perseguição não ficou só lá nos cristãos primitivos, né? Ela vem ao é longo do. exatamente, você está certíssimo. Além disso, ainda temos o comunismo, que vai matar milhares de católicos no leste europeu, na Rússia, depois na China, enfim. E o que vai ocorrer, que vai dar, esse número vai aumentar muito, é que os países muçulmanos eles vão começar a aplicar a lei da Sharia. Então eles vão começar a perseguir e matar inúmeros católicos que viviam no Oriente Médio e no norte da África, na África Central. Então isso vai dar um número de mortes gigantescos, né? Então a gente tem aí todas essas revoluções e além disso essas lutas religiosas que ocorreram. Enfim, então
falam que os católicos mataram milhões de pessoas. Isso é impossível, nunca isso aconteceu, nenhuma cruzada chegou a um número desse, muito menos a Inquisição, nem chegou a 0,01 desse valor. Enfim, então acho que eu estava comentando ali que a gente precisa entender a igreja primitiva dentro desse contexto de perseguição. Era uma igreja que não tinha como... condenam a igreja assim, Constantino foi ele quem inventou a igreja católica, porque só tem documento oficial da igreja depois de Constantino. Tá, mas é que não tem documento oficial da igreja antes de Constantino, porque a igreja estava sendo perseguida. Como é que ia fazer um concílio? Como é que ia reunir todos os bispos? Não tinham condições logísticas e seria insano. Só faltaria os bispos saírem com um cartaz dizendo, por favor, me mate. Me mate, por favor. Eu quero ir para o céu de uma vez. Só faltava isso. Então, tem que entender sempre dentro desse contexto, né? Exatamente. E, professor, na questão ali, uma coisa que é muito interessante de toda essa fala, e eu acho que a gente pode também avançar um pouco ao longo dos séculos, e é do zelo da igreja desde sempre pela Eucaristia. As pessoas vão falar que o maior tesouro, que os tesouros da igreja são as pinturas, são as relíquias de ouro. Não. O maior tesouro da igreja é o bem mais simples que ela tem, entre aspas, que é a Eucaristia. Tanto que acredito que, quando tu falou, me recordei que existia a questão da missa dos catecúmenos, né? Então, chegava um momento que os catecúmenos saíam e ficavam só aqueles que já eram bem formados. E, inclusive, necessitavam todos eles que o bispo ficava atento em cada um que estava na igreja, né, para celebrando a missa, se eles recitariam perfeitamente o credo, né, professor? Exatamente. Essa questão da Eucaristia, ela sempre foi tratada de um reconhecimento. A igreja sempre reconheceu a Eucaristia como sendo o próprio Cristo, o próprio Deus, né? O milagre da transubstanciação. Então, alguns tentam colocar, até o próprio Papa Pio XII, naquela encíclica, Pio XII não, o Papa Pio X, se eu não me engano, na encíclica Patienti Domini Gregis, que ele fala sobre o certo arqueologismo que vai existir na história nessa tentativa de tentarem resgatar coisas da igreja primitiva como se não soubesse, como se ninguém sabe o que é. Então, por exemplo, os cristãos primitivos, eles não achavam que era o corpo de Cristo. Eles achavam que era só um símbolo. Não, isso é uma falácia gigantesca. Pega, por exemplo, o próprio texto de Santo Inácio de Antioquia. Pega o próprio texto de São Paulo, em Coríntios capítulo 11. Aquele texto é fantástico, meus caros. Aquele texto é para dizer assim, para qualquer protestante que vem dizer que a igreja não era católica, você pega aquilo ali e diz, então que a igreja sua celebra o que está descrito aqui, você vai ver o que está descrito ali é a Santa Missa. E o que é mais interessante ainda é que São Paulo ele não participou, ele não esteve presente dentro da celebração da primeira missa. Ele não estava lá entre os 12. Então ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com os apóstolos. Então você vê a sucessão apostólica aqui presente. Você vê a tradição da igreja aqui presente. E é isso que vai se dar ao decorrer do tempo. E a missa, ela tem esse papel de tamanha importância dentro da vida do católico, porque aqui ocorre, aqui não, na Santa Missa ocorre o sacrifício perfeito, aonde é o sacerdote, representando Cristo, que entrega o Cristo para o próprio Deus, que é o Cristo. Então, é uma estrutura onde
aquilo ali, comparado a um bezerro, comparado a um cordeiro, comparado a frutas, comparado ao que for que queira oferecer a Deus, aquilo ali é o mais sublime. É o mais sublime sacrifício. Então, a gente até pode comparar, assim, né, fazendo uma comparação meio grossa, a gente pode dizer que a, a Eucaristia foi a criação de Deus mais perfeita, onde ele fez nova todas as coisas. E se a criação de todo, né, do homem, né, de toda a estrutura terrestre, os animais, tudo, toda essa estrutura, ela não é nada diante daquilo ali que foi criado. Então, nós podemos dizer assim que ali era a criação foi o Windows XP lá, o antigaço. E hoje a gente está no Windows 10, né? O que foi o Windows mais atualizado, onde ele se aperfeiçoou em todos os seus detalhes, em tudo aquilo que poderia ser. Foi a aperfeiçoação de toda a criação. Isso foi a Eucaristia. E o que é interessante é a devoção que esses cristãos tinham, porque eles sabiam que eles poderiam morrer. Você pega, por exemplo, a história de São Darcísio, né, o padroeiro dos coroinhas, que morre por causa da Eucaristia. Quantos santos foram mártires por estarem durante a missa e serem perseguidos. Imagina, eles não podiam ir. Eles não podiam ir. Eles eram proibidos. Porque mesmo assim, eles iam lá e celebravam a Santa Missa. E participavam daquela, né, daquele momento. Assistiam a Santa Missa. E o que ocorre? O que a gente percebe é a diferença da fé. Hoje, claro que está nesse contexto de pandemia e tal, mas quando não tinha pandemia, nós tínhamos aí a possibilidade de ir na missa todos os dias, ou de poder escolher no final de semana o horário que mais se adapta à sua rotina. E muitas vezes assim mesmo nós deixamos de participar da Santa Missa. E os cristãos primitivos, eles tinham que cavar um buraco de 20 metros de profundidade para poder celebrar a Santa Missa, se esconder de todo mundo e ainda tinham o risco de serem pegos e morrer, mas mesmo assim eles iam. Então você percebe a diferença da fé daqueles católicos para os católicos atuais. E é a percepção de ter a ideia, né, a certeza de que ali é o corpo de Cristo, né, professor? Deu uma travadinha aqui, só aguardar. Se vocês estiverem gostando da live, não esqueçam de compartilhar para os seus amigos, ela vai ficar salva. Você estava comentando, professor, que falou da questão da diferença da fé, e eu vejo que a abissal diferença tá que parece que para os cristãos, para os católicos de hoje, é apenas um pãozinho. Enquanto cristãos viam ali naquele pão o corpo de Cristo, o próprio Cristo. Então eles se entregaram, eles não temeriam a morte para viver um momento com Cristo. Porque para eles aquilo ali, como você falou, é o mais sublime. E vale destacar mais uma vez o que fala sobre São Paulo, que ele não estava na Santa Missa, na primeira Santa Missa de todas, e ele usa a palavra correta. Isto é o meu corpo, né, trazendo as palavras de Jesus. Em nenhum momento ele usa isto significa ou isto representa o meu corpo. Não, isto é pronome pessoal, né? É aquilo ali que mostra que não é uma invenção. A igreja não trata a transubstanciação como pode ser. Não, é uma certeza. Cristo está ali. E os milagres eucarísticos ao longo dos anos provam ainda mais isso, né? E eu vejo assim, professor, quão triste é a situação, né? E o quão deve estar triste o coração de Deus quando ele precisa que aconteça um milagre eucarístico. Porque naturalmente nós deveríamos ter essa fé, nós não precisaríamos de um milagre para ver, né, viver como Tomés
e crer que só vamos crer que Jesus está ali se aquele pão sangrar, se virar uma carne. E como é diferente a fé da igreja primitiva para a nossa. Claro que é louco também a gente comparar, mas que a gente possa olhar um pouquinho para eles, né, professor? Eu acho que esse exemplo a gente pode pegar, né? Esse exemplo de heroísmo, esse exemplo de entrega. A igreja primitiva, eu tenho uma estima muito grande por estudá-la. Assim, de todos os períodos da história da igreja, o que me chama mais atenção é sempre a igreja primitiva, porque eles estavam ali com um catolicismo muito, muito cru, vamos dizer assim. Eles não tinham uma Santa Teresinha, eles não tinham uma Santa Teresa para ensinar para eles vida de oração. A oração que eles era o Pai Nosso. Era a Santa Missa e rezar o Pai Nosso. Né? Faziam a liturgia das horas deles lá, seguindo a tradição judaica, e rezavam Pai Nossos e salmos das Sagradas Escrituras, mas não tinha todo esse amparato que nós temos hoje. Nós temos hoje tantas coisas que nos fortalecem, que nos conduzem, e os cristãos eles não tinham isso, mas a devoção e a fé que esses homens e essas mulheres tinham, e as crianças, idosos e tudo mais, era gigantesca. Quando você olha para aquele momento histórico, nada mais é assim do que impactante no nosso coração e nos dá um puxão de orelha, porque tu diz assim, pô, eu sou um católico muito bunda mole. Muito bunda mole. Comparado àqueles homens e aquelas mulheres que viveram naquele período, naquele contexto, hoje é muito difícil é muito difícil evangelizar. Não, meu Deus, imagina o Império Romano, imagine naquele contexto. Então, havia neles aquilo que você está dizendo, uma certeza absoluta de que aquilo era o corpo de Cristo. Enfim, então isso chama muita atenção. Claro que essa certeza vinha da própria proximidade do tempo entre que eles viviam e o Cristo. Mas, de qualquer maneira, a fé ali era necessária. Bom, professor, a gente está aí 13 minutos de bater 1 hora, né? Claro que esse assunto a gente falaria, para a gente abordar tudo e toda a grandeza que a gente precisaria de pelo menos um curso, né, professor? Sim. Então, eu faço o convite a todos que estão assistindo já, se não seguem ainda o professor Edmilson, que já cliquem aqui na live e já vão seguir ele agora, porque é muito conteúdo de qualidade. E eu acho que futuramente, professor, né, dependendo da sua agenda, a gente pode fazer um sobre aquela reportagem que eu escrevi, eu te entrevistei, que ainda não me publicaram ela. Acho que o pessoal não gosta muito. Mas a gente fez uma reportagem de 5 páginas ali sobre Inquisição. Então é algo que eu tô tá fresquinho na memória e a gente pode marcar uma aí para falar pro pessoal e explicar o que foi, né, professor? Sim, vamos. Será uma alegria muito, muito grande. A Inquisição é um tema que precisa ser falado também, porque a gente acaba recebendo apenas as informações da escola ou da universidade e acaba tendo uma visão muito deturpada do que realmente foi a Inquisição. Então, né, temos que marcar, vai ser uma alegria imensa. É isso aí. Então eu já agradeço desde já, claro que acredito que teria muito mais para falar, mas me agregou muito e tenho certeza que agregou a todos que estavam aqui na live. E agradeço a tua participação, professor. Aqui é um jovem católico, na nossa humildade, no que a gente puder ajudar com o teu trabalho, com o teu serviço à igreja, a gente vai fazer, porque nos ajuda a mim como administrador e ajuda todos que estão aqui. Né? Já entrou aquele coisinha aqui do Instagram avisando que a live vai acabar, então só passando a palavra aí para o senhor se despedir. Muito obrigado, Alan, pelo convite. Fico muito feliz. Agradeço a todos que participaram também da live. Convido todos a me seguirem, quem não conhece o trabalho. E agradecer também pelo né, ter abrido essas portas aí para a gente conversar.
também pelo teu apostolado, que Nossa Senhora conduza, que Nosso Senhor possa conduzir tudo isso e que continue aí firme, levando o Evangelho para todas as pessoas. Amém, amém. Muito obrigado, professor. A live vai ficar salva aqui no nosso IGTV. Tá dando 8 segundos aqui, então pode acabar a qualquer momento.